Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rickson. Estou com um convidado muito especial aqui, diretamente de Teoflotone. Pedro, se apresenta pra galera. Fala gente, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro, o líder do Movimento Lapidação, do Ministério de Jovens. Que Deus possa abençoar vocês e que a gente possa desfrutar de um maravilhoso tempo juntos aqui. Bom demais. E nós estamos aqui hoje, gente, seguindo na nossa série, né? A série Andando com Jesus. E a gente já entendeu que andar com Jesus, Pedro, implica em passar por problemas, por tempestades, por situações. Mas, além daquilo que nós precisamos passar, existem coisas que nós precisamos renunciar. Justamente. Então é disso que nós queremos falar aqui hoje. Eu trouxe o Pedro para me ajudar a destrinchar esse tema sobre renúncia, Pedro. Assim, no ministério, o que você tem reparado a respeito de renúncias e até mesmo se baseando na própria Bíblia, quais exemplos de renúncia a gente encontra na palavra do Senhor? Pode falar? Cara, com relação à renúncia, nós que somos jovens, estamos nessa fase de adolescência, de sonhos, de projetos, eu vejo essa palavra renúncia baseada justamente em relação aos nossos sonhos. Uma vez que o novo eu, através do novo nascimento, entra em nós, nós iniciamos esse processo de renúncia principalmente dos nossos sonhos, onde neste exato momento não são os nossos sonhos que são os nossos principais guias, mas os sonhos que o Senhor tem para nós que valem muito mais. A vontade soberana que o Senhor deve exercer na nossa vida, ela é a que deve prevalecer. E às vezes muitos jovens e adolescentes eles encontram um embate justamente nessa questão de continuar sonhando os sonhos deles e muitas vezes abrirem mão dos sonhos que o Senhor tem para eles. E às vezes eles nem buscam, né? Às vezes é uma galera que às vezes nem busca, é uma galera que aceita Cristo, que inicia um relacionamento com Ele, vai para o secreto com Ele, só que essa pessoa ainda não renunciou à vontade dela, essa pessoa ainda não renunciou os sonhos dela. E voltando para a palavra, que é aquilo que você falou, a gente acredita que o apóstolo Paulo ele vivenciou muito disso, porque a Bíblia nos dá base que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele cresceu aos pés de um dos maiores filósofos daquele tempo, daquela era. E mesmo assim, quando ele encontra Cristo, ou melhor, quando Cristo encontra ele no caminho de Damasco, aquele tempo que Jesus preparou para encontrar com ele, ali morreu os sonhos do Paulo, de às vezes se tornar um grande fariseu, de às vezes se tornar um grande mestre da lei, sim. Às vezes até um filósofo, enfim, nós não sabemos disso, a palavra não nos dá margem para isso. Mas se nós formos entrar em um contexto, nós acreditamos que, a partir daquele momento, ele iniciou um processo de abrir mão dos sonhos que ele tinha para a vida dele, para viver os sonhos do Senhor na vida dele. Sim, então é como se fosse essa questão de renunciar, sobretudo, uma transformação de mente. Justamente. É entender que, assim como a Bíblia diz que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, os projetos deles são mais altos, é entender justamente que o Senhor tem planos melhores e Ele já nos vocacionou para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Né? Eu acredito num exemplo bonito que é de Jesus. O exemplo de Jesus é o principal, né? Porque era Deus. Imagina Deus Deus Pai virando Deus Filho e falando, olha, vai na terra em forma de carne. Justamente. Abra mão da glória dos anjos te cercando aqui, te adorando, desce lá e morre para um povo que não quer saber de você direito. Eu imagino, tipo assim, se Jesus ele duvidasse do plano do Pai, ele não desceria. Mas porque ele acreditou que o Pai é soberano, que a vontade de Deus é soberana, que ele abraça a ideia e verdadeiramente produz a redenção para todos, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Então é como se fosse uma transformação de mente também, né? Com certeza. E pegando um gancho nisso que você falou, quando Jesus veio, ele não buscou se promover, né? Sim. Ele fazia questão de falar que o Pai tinha enviado ele. Todos os momentos que ele era indagado, em todas as circunstâncias que ele tinha a oportunidade de se autopromover, ele não falava que ele estava realizando algo, mas que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele desceu para realmente cumprir a vontade de Deus na vida dele. E isso serve para nós também. Às vezes
o Senhor nos usa, Ele conta com a gente para realizarmos algo que Ele está fazendo. E às vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo. E às vezes nós achamos que nós estamos encabeçando algo, que nós estamos fazendo algo. Mas aí está mais uma renúncia, é a renúncia da autopromoção, né? O que nós estamos fazendo não é para nós nos promovermos, mas é para que o nome de Cristo alcance uma influência maior, para que o nome de Cristo alcance ainda mais pessoas. E eu acredito que nesse tempo, na nossa nação, Ele vai levantar pessoas para poder influenciar, para poder chegar até pessoas ricas, até pessoas bem-sucedidas, até pessoas influentes, enfim. Não para que o nome dessas pessoas seja glorificado, mas que o nome dele possa ser glorificado através da vida dessas pessoas. Eu tenho uma frase muito interessante que eu vi uma vez na pregação do André Fernandes, que ele fala: irmão, a vida é muito curta para autopromoção. Justamente. Né? Assim, nossa, que forte. A vida é muito curta para isso. Nós não podemos basear a nossa vida em tentar nos promover. Porque, justamente, de certa forma, quando a gente encara o Evangelho, a gente vê Cristo. Né? Então, assim, para que uma pessoa seja transformada pelo Evangelho, ela não pode ser transformada pelas minhas palavras de sabedoria. Justamente. Ela não pode ser transformada pela minha forma de pregar, a minha forma de falar, as minhas experiências. Não, ela tem que ser transformada pelo que Jesus fez por ela, pela redenção que há no nome de Jesus, pela fé em Jesus. Então, eu acredito que hoje em dia nós precisamos de pregadores, de jovens influentes, de pessoas que, igual você falou, que tem um nome já aí, que necessita dessas pessoas, sim, para propagar o reino, mas não que elas se propaguem, não para que elas aumentem o número de seguidores ou qualquer tipo de coisa. Justamente. Então, uma das coisas que a gente sofre é a síndrome dos seguidores, né, do Instagram. Justamente. Eu falo de experiência que eu já queria ter, tipo assim, 1.000 seguidores. Ah, não, preciso de 1.000 seguidores, ter 500 curtidas em vídeo, ter 200 mil visualizações em podcast. Mas não é assim que funciona, porque eu acredito que esse podcast vai alcançar o número pelo qual Jesus delegou que ele alcançasse. Amém. E a essas pessoas, você que está escutando, você é uma pessoa que foi levantada por Deus para escutar e aprender o que a gente está falando. Justamente. Né? E no seu devido tempo, se for da vontade do Senhor, ele pode alcançar mais pessoas. Mas o foco é que a vontade de Deus seja feita. E dessa forma nós somos quebrados. Porque de certa forma a síndrome dos seguidores do Instagram nos faz querer ter algo, possuir seguidor, possuir status, que as pessoas nos olhem de certa forma, que a gente apareça, mas a gente se esquece que a única forma que nós devemos nos posicionar diante do reino de Deus, diante da igreja ou diante de uma rede social é para divulgar a palavra de Deus e não a gente própria. Isso aí, cara. Né? Isso aí. Não diz respeito a nós, né? Sim. Isso é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Não diz respeito a mim, não diz respeito às pessoas que estão envolvidas nessa visão lapidação. Diz respeito a que o Senhor está fazendo e que nós estamos participando. Sim. E a palavra ela é bem clara quando o apóstolo Paulo fala que o evangelho ele consiste em Cristo e este crucificado. Então, assim, novamente ressaltando aquilo que você falou, é Jesus que faz, é Cristo que faz. E isso cai, eu acredito, em mais uma das etapas ou em mais um dos tópicos com relação à renúncia, que é a renúncia da nossa própria vontade. Sim. Aí já é a nossa vontade carnal mesmo. Sim. Aí é a nossa vontade de realizar aquilo que a nossa carne quer, realizar aquilo que a nossa carne deseja. E como isso é complicado para nós que somos jovens, cara. Nem sempre é pecado, né? Sim, justamente. Às vezes, tipo assim, você abrir mão do pecado para andar com Jesus, renunciar ao pecado, já é algo que todo mundo sabe. Sim. Né? Mas, e quando você tem que abrir mão de um sonho? Já pensou? Algo que, tipo assim, eu quero viver isso, mas Deus não preparou isso para você viver. Sim. E você precisa renunciar. Mas calma aí, Deus, não é pecado ter uma profissão que eu quero, não é pecado ter um trabalho que eu quero. Mas, de certa forma, quando você não renuncia a essas coisas que não são pecados, que acabam sendo mais difíceis de renunciar, se você não renunciar, você acaba se afastando do propósito pelo qual Deus te levantou. Justamente. Né? Então, o ideal é realmente se prostrar diante de Jesus e aceitar a vontade dele, né? E Sim. Quem tem uma vida de intimidade, automaticamente já vive assim. Sim. Né? Já vive entendendo as renúncias. Então, justamente. Esse é o convite de hoje. Renuncie. Se existe algo, se é pecado, renuncie o pecado. Se não é pecado e te afasta do propósito de Deus, renuncie. Porque
viver baseado nos propósitos de Deus é muito melhor, né? Porque os planos dele são maiores. São muito Aquilo maiores. que ele planeja é maior. E é isso. aí. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Quer finalizar falando alguma coisa, pessoal? Cara, eu só queria ressaltar para você especificamente que realmente está ouvindo, e nós acreditamos que é o Senhor que vai soprar isso, é que você possa entender de fato a soberania de Deus na sua vida. Não é no seu tempo, não é de acordo com o que você quer naquele exato momento, é de acordo com a vontade de Deus. E às vezes você até hoje deixou de viver coisas extraordinárias em Deus porque você tem vivido de acordo com o seu tempo, porque você tem escolhido seguir o seu caminho e não reconhecer a soberania de Deus. E realmente quando Deus chegar e apertar o play, e a partir disso você viver de acordo com a vontade dele e não de acordo com o que você está querendo. Glória a Deus. É isso aí. Bom demais, irmão. Tamo junto. Gente, Pedro esteve conosco aqui. Graças a Deus pela vida dele. Esteja em oração pela vida dele. Amém. Segue eles lá no Instagram. Só colocar lapidação, mas sem ser cedilha, né? E sem tio. Lapidacal, como se fosse, mas lapidação no Instagram. Segue eles lá, que eles estão produzindo um conteúdo bem bacana e eu acredito que vai abençoar a sua vida. A indicação pessoal minha. E também Pedro Júnior, lapidação, né? Pedro Júnior, sem R, _ lapidação. Segue eles lá, a Paloma também, a esposa do Pedro. Vocês vão achar ela lá no feed dele, né? E seja abençoado aí mais uma vez por esse podcast. Eu espero que tenha alcançado aí a sua vida. Eu espero que tenha feito sentido para você. E compartilhe essa mensagem com alguém, sabe? Não retenha aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, né? Transmita para as pessoas. Transmita. A internet é um lugar para isso mesmo, né? A gente foi levantado para isso. E nós estamos aqui para proclamar o nome de Jesus e para que a voz de Jesus ecoe sobre a Teoflotone, ecoe sobre o Brasil e a gente participe daquilo que Deus está fazendo. Então é isso. Segue o Pedro lá, segue a gente também, Movimento Águas Profundas, se você ainda não segue no YouTube, no Instagram. E continue conosco, porque nós vamos continuar essa série andando com Jesus, falando sobre atributos de Jesus, aquilo que nós passamos andando com Jesus também. Amém? Amém, cara. Ok, mesmo coronavírus, mas toca aí. Nóis. Valeu. Deus é bom.